Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e criei este canal, podcast Os Notáveis, para falar de histórias de pessoas notáveis, pessoas que se destacam. Lá no início eu também disse que era uma forma de levar um pouquinho de Brasília e de Minas ao mundo, e eu estou conquistando esse objetivo. Nós estamos sendo assistidos nos Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, e hoje eu estou feliz em receber mais um brasiliense que é notável, que se destaca em Brasília e de Minas, um jovem empreendedor, um jovem que tem as suas empresas aqui em Brasília de Minas e tem uma história muito bonita. E olha, hoje eu acabei descobrindo que até jogador de futebol ele já foi. Já vamos conhecer a história do Vinícius Neri. Antes, lembrar que o podcast Os Notáveis tem o apoio de Drogaria Barbosa, a Drogaria do Barbosinha, e também Conecta Celular. Lembrando que a Conecta Celular tem a melhor assistência técnica do Brasil, através do Wagner. E a Drogaria Barbosa sempre vendendo barato ali, pertinho da prefeitura, no centro da cidade. Vinícius Neri, empreendedor, empresário, um jovem que se destaca aqui em Brasília de Minas e no norte de Minas inteiro, porque as suas empresas têm ganhado assim grande força e um nome assim muito forte em todo o norte de Minas. Ele tem o costume de dizer que sempre procura fazer o melhor, vendendo barato, fazendo com que os seus clientes venham estar sempre satisfeitos. É isso, Vinícius? É isso aí, Patrick. A ideia é essa mesmo, é sempre trazer o melhor para a população em geral, né? Eu falei que a gente vai falar um pouquinho da sua história e eu acabei descobrindo que você já foi jogador de futebol e muita gente aqui em Brasília de Minas não sabe. Então vamos voltar lá no início, antes de falar das suas empresas, antes de falar do empreendedorismo, vamos falar um pouquinho da sua história. Você é um brasiliense, você foi nascido aqui, como diz o povo mais velho, nascido e criado aqui em Brasília de Minas? Isso aí, eu fui nascido, né, em Brasília de Minas. E desde criança eu sempre acompanhei meus pais. Eu sou filho de pais também empreendedores, né? Eles trabalham no comércio desde muito tempo. Pode citar o nome dos seus pais. Meu pai, né, é Vicente, conhecido como Vicente da Madeireira, e Cileide. Eles, né, têm madeireira, material de construção, e com isso, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre fui o único filho que me propus a ajudar. Então, desde muito novo, eu sempre quis ganhar meu dinheirinho. Então, eu criancinha, né, meus pais me deixavam mexer nas máquinas da marcenaria e eu ia fazer cofrinho, raquete ping-pong, sinuca, essas coisas fazia lá nas máquinas e colocava na loja dos meus pais para vender, e assim que vendia eles me davam esse dinheiro. E comecei a fazer esse dinheirinho desde criança. É interessante você falar sobre isso, porque eu imaginei que você ia falar assim, que fazia o cofrinho, a sinuquinha e tal, para você, para o uso pessoal. Não, né? Já era a questão, a sua visão de empreendedorismo ali, né? Isso, desde criança, né? Eu já tinha a intenção de vender para mim poder ter o dinheiro. Que legal. Aí, após isso aí, comecei a trabalhar no comércio com meus pais. Pois né? Quando você estava lá na madeireira, lá do seu pai, que você fazia, você tinha quantos anos? Nessa época eu tinha por volta de uns 10 anos. Legal, a visão de empreendedor já é bem de criança mesmo, né? Isso, desde criança mesmo. E onde é que você arrumou tempo para ir jogar futebol? Aí, né, passamos na época do ensino fundamental, a gente foi pro ensino médio. Ensino médio a gente, né, começou, tinha o time, né, das escolas, na época a gente tinha um time muito forte na região e eu me destacava muito como goleiro. Então, eu acabava, né, treinando bastante, e aí chegou uma vez que teve um teste aqui na cidade, e veio o pessoal e eu participei desse teste. E aí o pessoal gostou muito de mim e me chamou para poder ir para a cidade de Contagem. Chegou certo. Lá, eu fiz um treinamento lá com essa pessoa, inclusive eu chamava Vicente também, né, xará do meu pai. E aí ele me levou para poder fazer um teste no time de Vespasiano, que é o time da cidade do Galo. Sim, sim. E aí eu passei, fiquei morando um tempo em Vespasiano e comecei a disputar a Taça BH. E aí logo eu já me destaquei e
fui para o Cruzeiro, para a Toca 1. Aí eu passei a morar na Toca 1. Com isso, Patrick, eu até morei e treinei. Na época era 3 goleiros. Era eu, Rafael, que inclusive hoje ele joga no Galo, né? O reserva de... Vocês são até parecidos. Vocês parecem. E Gabriel. Gabriel é Gabriel Brazão. Ele até estava sendo reserva, né? Do inclusive, o Rafael foi o reserva do Fábio por um bom tempo. Era o reserva, como se diz, de imediato. Quando o Fábio machucava, estava expulso, ele era o goleiro que substituía o Fábio no Cruzeiro. Isso aí. E aí acabou que a gente treinava bastante, né? Os 3 goleiros, treinamento muito pesado. Só que eu sempre tive aquela dúvida se eu estudava, continuava no futebol ou se eu ia pro comércio. Porque na época meus pais abriram uma loja de material de acabamento, chamava Inova Acabamentos, que era inclusive no mesmo lugar que a minha farmácia, a Rede Prime, hoje Brasil de Minas, aqui no centro. E aí eu ficava naquela dúvida, né? Tava jogando no Cruzeiro, morando na Toca 1, sem conhecer ninguém, né? Pessoas desconhecidas. E até que um dia que eu chamei meu treinador, ele chamava Fernando. E aí chamei ele e falei assim: Fernando, deixa eu explicar aqui minha história. Meus pais têm condição de me dar estudo, meus pais têm uma loja de material de acabamento, eu sempre trabalhei no comércio com meus pais e eu sempre tive dúvidas se eu continuo no futebol, se eu dedico, se eu vou estudar ou se eu vou pro comércio. Então meus irmãos, um faz direito, outro é farmacêutica, e eu tenho muita dúvida se eu continuo aqui ou não. Ele virou para mim e falou assim: olha, Marcos, aqui não é como seu treinador, é como seu amigo. Esquece que eu sou treinador. Você é um excelente profissional, você tem muito para poder crescer e você tem grande chance de explodir. Mas infelizmente o futebol, ele é muito incerto, porque você não depende só de você, você depende de quem indica. Por isso que se dependesse só de você, eu sei que você daqui do Cruzeiro, você podia ir para o Flamengo, do Flamengo você ir para um Barcelona e você explodir. Só que infelizmente depende muito de empresário, porque não só de você, por isso que você vê muito jogador bom em time ruim e muito jogador ruim em time bom. Futebol tem essas coisas. Futebol tem essas coisas. E aí eu virei para ele e mais é você que sabe. Tá aqui, eu só tenho que ser sincero pra você, porque, né, eu tô como seu amigo. Você que sabe, você tem grande chance de crescer aqui e vão continuar a jogar. Eu falei: não, eu já tenho minha decisão. Ele falou: o quê? Eu já tenho minha decisão, tô indo embora. Tá aí eu certo. liguei pra meu pai na hora e falei assim: pai, tô indo embora. O quê, menino? Você tá ficando doido? Tô indo embora. Por que não chegar aí nós conversa? E simplesmente larguei tudo e vim embora. Cheguei, comecei a tomar conta dessa loja. Nunca comecei a tomar conta dessa loja. Eu peguei e falei assim: gente, eu fico aqui nesse comércio, dependendo do pessoal chegar, eu tenho que pedir até pelo amor de Deus, para poder esse pessoal comprar em mim. Mas espera aí, eu vou fazer o seguinte: eu vou estudar, se eu for um médico, as pessoas chegam lá, esperam 1 ou 2 horas para ser atendido e depois eles ainda saem rindo para as paredes depois de pagar R$300 na consulta. Falei assim: eu vou estudar. E foi aí que eu deixei a loja dos meus pais e fui para Montes Claros estudar. Só que antes disso, Patrick, antes dessa fase do futebol, quando eu estava no comércio, eu vivi a fase de querer ter minhas coisas. Então eu comecei a fazer muito negócio ainda, muito novo. Por exemplo, eu peguei meu irmão tinha uma bicicletinha pequena, e aí ele não usava, tava lá, eu saí pegando essa bicicleta dele e trocando as peças a troco de outras bicicletas, que era uma Monarch. Eu lembro que a única coisa que eu comprei dessa bicicleta foi um cubo traseiro, que na época custava R$30. Montei a bicicleta inteira com R$30. Chegando na roça, um menino lá gostou muito da bicicleta e virou para mim e falou assim: moço, eu tenho um cilindro novinho, uma sela, vamos trocar? Aí eu falei assim: não, mas eu já sabia que o negócio estava muito bem feito. Então eu falei: não, mas quem mais que você me dá nesse negócio? Eu falei: não, eu te dou essa sela e um galo de briga. Eu falei assim: não, beleza, tá feito o negócio. E aí eu fiquei com tanta dó dele que nem o galo eu não peguei. Não pegou, não, vamos deixar esse negócio. Eu deixei pra ele. Como diz, oreiado. Isso. E aí eu peguei esse cilindro e já troquei a troco de uma bezerra. E aí fiquei com essa bezerra.
E aí, nessa época também, eu sempre aprendi a trabalhar muito novo, e eu peguei e queria adquirir minhas coisas. Meu sonho era ter um cavalo. Né, criança ainda, eu tinha um sonho de ter um cavalo. Eu falei, eu vou trabalhar para ter esse cavalo. O que eu fiz? Meu pai, na época, ele tinha, né, a terra, ele gradeou a terra e preparou a terra. Ele me deu para poder plantar na meia. Então, nas minhas férias, eu ia, plantava o milho na plantadeira, eu mesmo sozinho. Nas outras férias eu ia e colhia, limpava, e nas outras férias eu ia e colhia. Então, eu plantei roça de milho uns 3 a 4 anos seguidos. Para poder, os primeiros anos eu juntei o milho, vendi os carros de milho, e a roça grande, dava uns 2 carros de milho na época. Ô Vinícius, é rapidão aqui, é que você está falando uma coisa e veio assim na minha cabeça, uma coisa bem interessante, é porque assim, para quem te conhece hoje com as suas empresas, hoje você tem o Asa Branca, o que mais? A Rede Prime. Eu tenho Asa Branca, eu tenho a Rede Prime, né, em São Francisco, eu tenho a Rede Prime Brasil de Minas, eu tenho a Rede Prime Mirabela, eu tenho a Farmácia de Manipulação, Rede Prime, eu tenho a Nery Gestão de Negócios, eu tenho a Home Care Minas Lar e tenho o Asa Branca Supermercado. Por enquanto, eu tenho 7 empresas e estou indo para a 8ª. Sim, eu estou falando isso e é bom você falar a respeito das suas empresas, e a gente vai falar sobre isso lá na frente também. Enquanto isso, a gente vai estar também passando aqui todas as logomarcas dessas empresas aqui durante o vídeo. Vinícius, é o seguinte, é que eu pude presenciar e vejo que ali durante alguns eventos que você promove no Asa Branca Supermercado, você é aquele patrão que, se precisar descarregar o caminhão, você sempre está descarregando o caminhão. Se precisar fazer a entrega das compras das feiras, você também vai. Se for, acredito que se fosse preciso ir de bicicleta fazer a entrega, é que eu vejo você bem atuante no seu comércio. Então, essa questão aí, você falando, eu plantei a roça de milho, eu mesmo limpava, eu colhia, eu preparava a terra e tal. Isso você aprendeu desde cedo, e você aprendeu isso foi com seu pai? Isso, foi com meus pais. Por quê, Patrick? Eu sempre tive esse exemplo dentro de casa. Desde quando eu me conheço por gente, eu nunca esqueci disso. Meus pais me contando que meu pai trabalhava muito e até mais tarde por produção, porque ele queria comprar uma lona para poder revestir a casa dele, porque minha mãe ia lá conhecer a casa dele. Então, o que acontece? Eu tive isso como exemplo. Então, eu peguei e, inclusive, quando eu ia plantar roça de milho, eu ia de bicicleta para a roça, eu ia, levava minha marmita, acordava de madrugada, levava minha marmita, chegava lá, eu almoçava, parava para almoçar, levava a garrafa de café e almoçava lá, tomava café, e quando era no final do dia eu retornava de bicicleta de novo, depois de trabalhar na enxada o dia inteiro. E aprendi justamente isso, né? A não ficar esperando sempre os outros. Porque as pessoas veem hoje, você passa pelas ruas, talvez esteve aqui, eu fiz uma entrevista com o Mauro, ele é engenheiro, inclusive ele está projetando o shopping que vai ter aqui em Brasil de Minas, e eu falei assim, Mauro, as pessoas veem você hoje, um cara jovem, que igual você, igualmente a você que é jovem também, fala assim, cara, ele nasceu no berço de ouro, não precisou passar por dificuldades, não. E é interessante você contar essa história e falar sobre isso, porque as pessoas começam a entender o que é a dificuldade. Eu tenho certeza que você estava comentando comigo aqui fora do ar, aquela decisão de sair do futebol para ir ser um empreendedor, não passou só na questão de, será que eu faço isso? Você também falou comigo que tem uma fé muito grande e tem como base também a questão de ter Deus, que é um exemplo que você tirou de seus pais também, né? Com certeza. E se a pessoa não tiver a questão assim de, vamos supor, consultar Deus também para tomar uma decisão, as coisas se tornam um pouco difíceis, né? Com certeza, Patrick. Então, nada é por acaso. A gente sempre foi muito atuante, né, nessa questão. E aí eu acabei que, só continuando na questão dos negócios, a gente, quando foi montar, eu fui para Montes Claros estudar, e aí meus pais sempre sabiam que eu sempre tive um tino para negócio, por fazer esses negócios, trocar uma coisa com a outra. Inclusive, a primeira farmácia minha foi oriunda dessa roça de milho. Porque eu plantei o primeiro ano, comprei uma bezerra, plantei o segundo ano, comprei outra bezerra, depois plantei o terceiro ano, comprei um cavalo, depois comprei a sela. E essas 2 bezerras, meu pai recebeu 3 éguas
de conta. Ele recebeu as 3 éguas por 2.000. Eu peguei e troquei com meu pai 2 bezerras a troco de metade dessas 3 éguas. Essas 3 éguas, logo depois eu comprei essa outra parte dele, fiquei com essas 3 éguas que eu comprei por 2.000, eu vendi cada uma por 2 e já foi para 6.000. Esses 6.000 eu comprei uma égua no sul de Minas por 6.000 e vendi por 15. E aí eu fui multiplicando esse dinheiro. Sim, sim. E aí, quando chegou na época que eu estava em Montes Claros, meus pais queriam montar uma farmácia para minha irmã, mas falou assim, eu só monto se for para cada um, entre os 3 irmãos, e cada um tem que ter um aporte de dinheiro. E mesmo assim, Patrick, já depois eu já mais velho, eu não tinha o dinheiro todo para mim entrar com a minha parte. O que eu fiz? Um primo meu, né, Thorndike, ele tinha uma gaiola que dava numa caminhonete. Meu pai tem um F1000 e eu, no final de semana, eu colocava essa gaiola e saía, colocava o dinheiro do bolso e saía nas roças. Ô, seu João, o senhor tá bom? Seu João, bom dia, como é que tá o senhor? Seu João, você não tem um bezerrinho pra me vender não, seu João? Tem, meu filho, tem aquela ali. Quanto que é, seu João? É 850, seu João. Eu dou 800 e paga agora. Pode levar, meu filho. Eu ia lá e comecei a comprar bezerros. Certo. Eu saía cedo e ficava até de noite comprando bezerro, juntando bezerro. Pra quê? Esses bezerros que eu comprava por 800, depois eu vendia por 850, 900 e tinha o lucro em cima disso. Sim, sim. E assim eu consegui juntar minha parte para poder montar a farmácia. Só que aí eu entrei com aporte e a gente montou a primeira farmácia. Só que aí eu fui para Montes Claros e estava estudando, né? Eu fui fazer cursinho e eu nunca tive muita base, eu nunca fui estudar muito. Eu comecei a estudar no cursinho. Só que a escola que chegou no cursinho, Patrick, eu estudava muito, dia e noite, que eu sempre fui muito determinado de correr atrás das coisas que eu sempre quis. E eu estudava dia e noite, só que eu tinha que aprender tudo que eu não aprendi durante todos os anos da minha vida no cursinho. Então, para poder eu acompanhar outro pessoal. Só que eu cheguei num nível muito bom de aprendizado que eu não pagava mais cursinho, eu tinha 100% de bolsa e chegava na hora da prova, eu tremia que nem vara verde e não conseguia passar. Era assim, inexplicável. Ansiedade mesmo? Muito ansioso. E eu cheguei a dar monitoria já no cursinho, já dava aula de química no cursinho. E assim, era algo que assim, inexplicável. Na época eu ficava sem entender por que eu não passava. Pessoas que eu ensinava, dava aula, passava e eu não passava. Até que um dia eu resolvi tentar um vestibular particular. Falei assim, eu vou tentar. E aí eu peguei, no que eu tentei, falei, eu vou tentar pela última vez. E aí eu peguei, fui muito bem na prova. Eu praticamente quase fechei, eu nunca esqueci disso. Fechei a prova aberta, a prova fechada. E aí, a redação, eu fui muito bem. Aí a hora que eu falei assim, passei, não tem como não ter passado. Eu fiz mais de 90% da prova. Quando eu fui olhar na minha posição, você sabe que posição que eu fiquei? 0, vendendo minha vaga. Aí foi quando eu peguei minhas coisas, guardei meus cadernos e falei assim, Deus, eu sei que você não quer isso pra mim, então eu não vou tentar mais. E foi aí que eu resolvi ir para outras faculdades. Foi que eu já tinha a farmácia, tinha montado a farmácia, eu comecei a gostar do ramo, e aí... Sua primeira empresa foi a farmácia. Isso. Comecei a gostar do ramo, falei assim, peraí, então vou fazer farmácia. Mas peraí, já que eu vou fazer farmácia, eu podia fazer outra faculdade também que vai me agregar. Eu não vou fazer administração porque eu acho que não vai agregar tanto para mim. Mas se eu fizer contabilidade, eu posso ser contador das minhas próprias empresas. E foi aí que eu fui tomar conta das farmácias e fui fazer as 2 faculdades juntas. Só que eu dei conta por quê? Porque eu tinha uma base muito boa. Aquilo tudo que eu estudei durante o cursinho, eu usei para me fazer as 2 faculdades de áreas diferentes, né? Uma área de exatas, outra área de biológicas, sem precisar estudar. Então, eu fiz as 2 faculdades muito tranquilo por causa da base. Seria útil para você, né? Que seria útil para mim, por causa da base. E aí, Patrick, que vem a parte de Deus. Na época, eu ficava inconformado, sem saber por que aquilo acontecia comigo. E hoje, eu entendo que Deus tem um propósito para a gente. Isso era apenas o plano de Deus. E hoje eu entendo perfeitamente que aquilo não era para mim. Às vezes, se eu tivesse ido para medicina, eu tenho certeza... Era sua vontade, né? Mas, porém, não era a vontade de Deus. Era a minha vontade, mas não era a vontade de Deus. É isso aí. Então, hoje eu entendo perfeitamente que hoje eu sou muito feliz naquilo que eu faço. E, assim, eu tenho muita gratidão a Deus por isso. Porque
por ele ter me guiado e não ter me deixado entrar para uma área que às vezes eu ia entrar, ser frustrado, e às vezes eu não teria sido, né, bem sucedido como eu estou sendo hoje no meio empresarial. E eu entendo perfeitamente que meu perfil hoje é de empresário, que às vezes eu não ia conseguir entrar num plantão e passar 2 dias dentro do hospital, parado lá, atendendo, sem conseguir sair lá fora, né? Então eu não preciso nem te perguntar se você se arrependeu de ter trocado o futebol pelo empreendedorismo, não, né? Não, de forma alguma, pelo contrário, eu tenho muita gratidão a Deus, e eu acho que assim, um dos atributos principais para poder a gente ter sucesso é confiar em Deus, porque Deus abre portas aonde não existem. E uma das coisas que me fazem ser bem sucedido e que me fazem estar crescendo muito é colocar os joelhos no chão, agradecer a Deus muito, porque eu acho que quem é grato só atrai coisas boas. E quem tem Deus e sempre pede a Deus, antes de iniciar um novo negócio, Patrick, eu sempre peço a Deus, Deus, me guie no melhor caminho, me traga pessoas boas e me ajude que, se for da tua vontade, que vai dar certo, mas que não for da tua vontade, que me tire isso da minha cabeça. Certo. E assim, e graças a Deus, né, Ele tem me guiado em pessoas muito boas. Quando eu vou alugar ponto, nossa, as pessoas são muito boas, muito tranquilas, pessoas de Deus, pessoas que querem ver um cara novo, empolgado, querendo crescer, pessoas que me ajudam e somam na minha vida. Você falando de Deus aí, eu lembrei aqui, porque logo quando você... Quando as pessoas ficaram sabendo que você pegou o Asa Branca, não, agora é o Asa Branca, você foi taxado de doido. Isso, muito. Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Pode falar. Então, diante disso, a pessoa que tem essa questão do comércio, ele tem que ter determinação, isso aí tá certo, mas tem que ter coragem também? É isso aí, Patrick. Eu acho que assim, para poder ser um empreendedor de sucesso, é necessário 3 coisas: visão, coragem e competência. Visão para enxergar o negócio que ele tende a ser bom, coragem para ir lá e fazer, e a competência para poder executá-la. Ainda mais nesse ramo de supermercado que é bem competitivo, né? Muito competitivo. Tem muita concorrência, né? E principalmente no centro, são vários. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode, com certeza. Diante dessa questão do supermercado, que eu sei que você tem outras empresas, que nem você já disse a questão da farmácia, né? Mas todo mundo sabe que aqui em Brasília de Minas está chegando uma empresa grande. Sim. Nesse ramo de supermercado. Isso te deixa amedrontado? Nem um pouquinho, Patrick. Com toda a sinceridade do mundo. Porque eu costumo pensar diferente. Eu acho que uma pessoa que pensa diferente e busca coisas diferentes, ela obtém resultados diferentes. Meu supermercado é o único que tem um horário diferenciado. Exemplos, né? Meu supermercado é o único que tem pizzaria dentro. Meu supermercado é o único que tem produtos naturais dentro. E N outras coisas que a gente tem ideias, que a gente implanta, que a gente pretende implantar ainda, para poder justamente ter diferenciais em relação aos outros demais. Porque eu acho que uma das coisas, atributos, é esse. Eu acho que uma pessoa, para poder ser bem sucedida, ela precisa fazer diferente, ela precisa pensar diferente da caixa. Ela precisa fazer o que a maioria não faça. E eu acho que isso não é só no empreendedorismo, acho que isso é para a vida, Patrick. Eu acho que a pessoa tem que tomar o compromisso para ela e fazer com que dê certo. Eu acho que se a pessoa for no casamento, a pessoa tem que procurar ser um bom marido, procurar ser uma boa esposa. Se for no namoro, procurar ser um excelente namorado, uma excelente namorada, procurar ser um excelente empregado ou um excelente patrão. Porque ser bom ou ser ruim, a diferença é pouca. A única diferença é que é muito melhor você ser bom e fazer bem executado do que você fazer um negócio mediano. Infelizmente, as pessoas hoje, elas são medíocres, né? A maioria das pessoas querem ter os resultados que eu tenho, mas não estão dispostas a pagar o preço que eu pago. Então, e é isso aí, Patrick, igual você falou, se precisar descarregar um caminhão, vou lá e descarrego. Já N vezes já aconteceu de um motorista, né, no caminhão, na última hora me deixar na mão, eu tive que pegar o caminhão e ir para Montes Claros, no Cianorte, sem carteira.
Hoje eu tenho carteira de caminhão, entendeu? Mas no dia eu não tinha. Mas Naquela época você não tinha. Isso, naquela época eu não tinha. Mas por quê? Eu ia deixar próximo a um evento do dia A, né? Você já conhece o evento muito cheio. O meu cliente ele não tem culpa Pra quem está assistindo, gente, o dia A é o dia mais barato do mês lá no supermercado do Asa Branca, viu? É isso aí, gente. Se você não conhece, vai lá, fica aguardando, que é um dia muito preço baixo. De onde você tirou essa ideia de fazer um dia específico para vender mais barato ainda? Patrick, o que acontece? Eu estudo muito e eu sou uma pessoa que não costumo ter medo. Quando eu montei minha farmácia de manipulação, eu nunca tinha entrado dentro de uma, pra ser sincero pra você. Nem estágio na faculdade eu não tinha. Mas eu sabia que era um negócio que tendia a ser bom, porque tem pouquíssimas e é um negócio caro. Então eu falei assim, se a maioria não faz, tende a ser bom. E como eu penso diferente, eu vou fazer. E comecei a estudar muito. E montei uma farmácia de manipulação sem nunca ter entrado dentro de uma. E hoje eu domino a área. A mesma coisa do supermercado. Quando eu cismei de comprar o supermercado, foi uma coisa aleatória, Patrick. Simplesmente eu tava... Luiz, que é o gerente meu lá, né? Meu amigo de infância, né? Os pais dele é vizinho de meus pais, de roça, né? Cerca, limitando a cerca. E a gente criança lá brincando. Vocês são aqui da Santa Teresa? Nós somos Riacho do Meio. Isso, nós brincando de bola lá toda a vida, né? No gramado lá e tal. A gente sempre foi muito amigos. E coincidentemente eu dei carona um dia para Luiz, subindo, ele estava indo para a farmácia e dei carona para Luiz. E aí aconteceu, né, que já tinha comentado comigo que Jaime é uma pessoa de São Francisco que queria comprar esse supermercado. E eu, para puxar a língua dele, né, como todo comerciante, para saber do negócio e tal, sem interesse nenhum de supermercado. Falou comigo que a pessoa tinha comprado e tal. Beleza. Quando chegou mais tarde, eu fui pra farmácia. Mais tarde, Luiz me liga na farmácia e falou assim, eu falei com o Jaime, você perguntou do supermercado, viu? Ele falou que se você tiver interesse, você pode ir lá daqui 30 minutos, que ele autorizou mostrar pra você os números. Eu, então tá bom. Eu tenho um negócio de olhar não paga, né? E com isso eu já comprei algumas coisas de oportunidades muito boas por causa do famoso olhar não paga. Falei, não, beleza, olhar Custa não paga, nada, né? Vou lá olhar. Só que é aí que juntou a oportunidade com a competência. Entendeu, Patrick? Porque quando eu cheguei lá, que eu sentei, que ele me apresentou as DRS, que ele me apresentou os números, eu já calculei o valuation da empresa na cabeça. Porque eu já estava preparado para subir de nível. Então, eu já sabia que a empresa valia muito mais do que o valor que ele estava pedindo. E foi 2 palavras. Ele virou para mim e falou assim, não, você me paga tanto e tanto e tanto. Eu falei assim, a proposta minha é essa, a gente deu assim, ele falou fechado. 2 palavras pra ti, que eu falei fechado mesmo, fechado. Na hora, falei, então beleza, deixa eu pegar o cheque aqui, você pode entrar com o cheque, isso foi num sábado. Pode entrar com o cheque segunda-feira, negócio fechado, eu já com medo deles voltar o negócio, né? E comprei. E foi um baque para todo mundo, para Brasília de Minas, entendeu? Porque quando a notícia saiu, né? Quando a notícia saiu, o Vinícius era o doido louco da cidade, entendeu? E eu revolucionei. Hoje o supermercado, ele fatura muito mais do que eu comprei, né? Então, fiz uma reforma, fiz adaptações e hoje o faturamento do supermercado é muito superior mesmo a quando eu comprei. Você gosta de Brasília de Minas mesmo? Amo. Você sabe por que eu tô te perguntando isso? É porque, assim, você na época tinha várias possibilidades e até mesmo questão financeira de montar um negócio fora de Brasília de Minas. Talvez em um lugar que não tinha tanta concorrência. A questão de ficar em Brasília de Minas e investir em Brasília de Minas é pelo amor ou porque realmente você tinha uma visão de que aqui o santo de casa pode fazer milagre? As duas coisas, Patrick. Eu acho que é pelo amor à cidade, né? Que Brasilinha, eu nunca tive interesse e intenção de sair de Brasília de Minas. E eu acho que, assim, se as empresas de fora vêm e colocam negócios aqui e performance, por que eu não, que eu sou da cidade, não vou colocar um negócio e não vou fazer ele dar certo, né? Então, minha missão maior hoje no empreendedorismo é gerar o maior número de empregos possíveis. E hoje, eu penso que quanto mais empresas eu tenho, mais empregos eu estou gerando e mais famílias eu estou ajudando.
é isso que é minha missão hoje no empreendedorismo, que me faz montar empresas cada dia mais. Nem sempre é por dinheiro, porque dinheiro, às vezes, a gente tem um limite e a gente ganha um salário bom e tá tudo bem, vive perfeitamente. Mas é como a gente precisa ter algo como missão, né? E minha missão hoje é gerar o máximo de empregos possíveis para poder estar ajudando o máximo de famílias, né? Máximo de famílias possíveis de Brasília, de Minas e região, para poder estar contribuindo com a cidade. Eu ia falar sobre isso, essa questão aí o cara, quando ele é empresário, quando ele tem o empreendedorismo no sangue, se o pensamento dele é só isso, se é só o dinheiro mesmo, se é só faturar, e como que é em relação a esse pensamento aí, você já me respondeu. A questão de pensar no próximo também, de pensar na geração de renda dentro da cidade, né? Isso, é isso aí. E assim, eu costumo ser um empresário, um patrão que olha o lado de todo mundo, né? Inclusive tem alguns funcionários que até brincam comigo, falam assim, você é diferente de todos os patrões que eu já tive. Mas por quê? Às vezes, se eles tiverem um barzinho, eu chego, sento, depois vou lá, pagar a conta e vou embora, entendeu? E é a mesma coisa, se me chamar para ir numa roça, comer um frango, eu vou. Não vou sempre, porque eu acho que se misturar muito, perde-se o respeito, né, de patrão e empregado. Mas eu costumo sempre tratar bem das pessoas que trabalham comigo, porque essas pessoas que me ajudam a fazer com que meu negócio cresça, com que meu negócio performance e que meu negócio avance cada dia mais. Então, essas pessoas, eles com certeza têm seu valor na minha vida também. Hoje, Vinícius, você olha para trás, como que você vê aquela criança ali fabricando os cofrinhos, lá na madeireira, vendendo já com aquele negócio, indo para a roça. Hoje, quando você vê o resultado de suas empresas, o que passa na sua cabeça quando você lembra de tudo isso? Porque, como diz o Zé Rico, falava que feliz daquele que tem história para contar. E você nunca vai vencer na vida se você não tiver lutas, né? Como que é hoje olhar para trás e ver o jovem que ia com a marmitinha lá para a roça e hoje, diante de suas empresas, ver que realmente o seu sonho está se tornando realidade? Eu olho para trás, assim, sabe, Padre, com um desejo de muita gratidão. Eu acho que, assim, por isso que eu sou muito, mas muito grato a Deus mesmo, porque eu acho que eu sei que eu sou uma pessoa iluminada. Então, Deus tem me abençoado bastante de poder ter me dado, né, me ajudado tudo que eu tenho. E eu acho assim, para vocês que estão nos assistindo, eu só falo para vocês que a lei da semeadura não falha. A gente só colhe o que a gente planta. Então, escolha bem as suas sementes. Se você plantar bem, você vai colher bem. Então, tenha propósitos de vida. Saiba o que você quer para a sua vida. Infelizmente, tem pessoas que não plantam nada e só querem colher. Nada contra as pessoas que escolhem, né, outros caminhos. Às vezes quer farrear, né, quer aproveitar. Tudo bem, eu acho que, né, às vezes é necessário passar por essas fases, é necessário, né, para o ser humano passar por isso. Mas o problema é a pessoa querer não ter foco, a pessoa não dedicar e querer só colher. Então, infelizmente, a gente não colhe aquilo que a gente não planta. Então, se você quer ser bem-sucedido, quer ser bem-sucedida, priorize aquelas coisas que vão lhe fazer com que você cresça. Então, escolha bem as sementes, escolha bem as pessoas que você estão em volta, né? Escolha as pessoas que... O ambiente que você frequenta, Patrick, infelizmente, influencia na pessoa que você vai ser, né? As pessoas que você anda também vai influenciar nas pessoas também que você é. É a lei da atração, né? É a lei da atração, entendeu? Se você andar com pessoas boas, você vai atrair coisas boas. Se você andar com pessoas medíocres, pessoas que não tem nada a agregar na sua vida... Pensamentos negativos, né? Com certeza não vai lhe trazer, não vai te ajudar em nada. Então, acho que a gente precisa plantar para a gente poder colher, Patrick. Então, para você que está aí, procure sempre plantar e escolha bem as sementes, escolha bem as pessoas, escolha bem a sua vida e, independente de onde você esteja, procure fazer sempre a sua parte, porque Deus sempre fará a parte dele, desde que você faça com a sua.
Durante essa sua trajetória, essa caminhada, que foi difícil, árdua, né? Como a gente já até falou, você vem de uma família que seus pais poderiam muito bem te dar um conforto, mas porém você sempre quis conquistar as suas coisas. E é claro que nada veio com facilidade. Teve algum momento que você falou assim, não, eu vou desistir? Sempre, né? Sempre tem esses momentos, quando as coisas começam a dificultar muito, as coisas começam a não dar certo, a gente sempre quer desistir. Mas é aí que está o segredo da coisa, porque normalmente quando a gente quer desistir, é no próximo nível que vem a vitória. Então, para você que costuma fazer as coisas, costuma não ter foco e costuma desistir, pense bem, quando você começa a ficar muito difícil, é quando está próximo de passar para o próximo nível para você chegar à vitória. Então eu sempre tive isso como foco. Eu falei assim, gente, mas espera aí, por que eu vou desistir? Por que isso? Por que Deus, ao menos que eu sempre entreguei muito nas mãos de Deus, Patrick? E passava sempre a entender o que Deus queria ou não queria, porque muitas coisas na vida da gente, se a gente entrega nas mãos de Deus, Deus nos mostra se é melhor ou se não é. Quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas começam a não fluir da maneira que a gente deseja, Deus nos mostrando que realmente aquilo não é o melhor para nós. E a gente simplesmente precisa aceitar e reconhecer que aquilo não é o melhor para você e ou mudar de fase, ou mudar o seu plano, né? Ou mudar seu trajeto, porque continuar e persistir no erro, naquilo que não está dando certo, não é nada, não te levará a lugar nenhum. Ô Vinícius, eu vejo muitos, principalmente jovens, falando assim, puxa vida, fulano de tal tem o dom para fazer isso, fulano de tal tem o dom para cantar, tem vários dons. O empreendedorismo também é um dom. Porém, o que você tem a dizer para esse jovem? Eu quero, em especial aos jovens, que dizem assim, eu não vou ser nada na vida porque eu não sei fazer nada, eu não tenho dom para fazer nada. E quando eu vou procurar um emprego, as pessoas pedem experiência. Eu não tenho experiência. Como que eu vou ter uma experiência se eu ainda não tive oportunidade? O que você tem a dizer para essa pessoa que ainda não teve essa oportunidade e que anda desiludido com tudo isso? Eu digo para essas pessoas que, independente onde ela esteja, ou o que elas estão fazendo, ou se elas não estejam fazendo nada, ela já é uma pessoa vitoriosa. Por quê? Né? Só dela ter vindo ao mundo, ela já é uma pessoa vitoriosa de ter, né, dentro de tantos outros espermatozoides, ter fecundado logo dessa pessoa. Então ela já tem que pensar isso pelo lado positivo. Eu sou um escolhido, né? E ter sido escolhido, entendeu? A pessoa é escolhida. E ninguém vem nesse mundo sem nenhum propósito. Pode ter certeza que Deus traz um propósito. Se Ele te colocou aqui nesse mundo, Ele tem um propósito para você aqui. Se você não sabe, busque, procure saber, converse com Deus, que Ele vai te mostrar qual é o seu propósito aqui na Terra. Mas se você, diante disso, não tiver atitude, independente, você não vai conseguir sobressair. Eu costumo falar que as pessoas de atitude nunca ficam desempregadas. Se uma pessoa nunca trabalhou, se a pessoa precisa de experiência, se ele chegar no meu supermercado e falar assim, olha, eu nunca trabalhei, eu sou novo, tenho vontade, mas é o seguinte, eu vou trabalhar o primeiro mês para você de graça, só para você conhecer o meu serviço. Se você achar que eu não sou bom, não tem problema, eu saio. Eu já fiz isso. Mas se você vê que eu sou bom, me contrate. Quem tem essa atitude hoje, Patrick? Infelizmente, poucas pessoas, você tá entendendo? Então, assim, só dessa pessoa ter essa atitude, chegar, não só no meu supermercado, mas em qualquer uma das minhas empresas, com essa mentalidade, eu já vou olhar para esse cara diferente, vou falar assim, opa, peraí, essa pessoa, ele é diferenciada. Por quê? Porque ele pensou o que a maioria não pensa. Ele tem uma mentalidade diferente, porque o que faz as pessoas crescerem é a mentalidade. Inclusive, nas minhas caixinhas de pergunta, né, no Instagram, uma pessoa me perguntou, faculdade que você gosta ou faculdade porque dá dinheiro? E eu respondi justamente isso. Eu falei assim, o dinheiro ele não está ligado
a uma faculdade ou a outra, ele está ligado à sua mentalidade. É uma consequência. É uma consequência, entendeu? É a mentalidade, é o pensamento, é a prosperidade. Inclusive, o consultor de uma das empresas minhas, eu cheguei nele um dia e falei assim, caiu um negócio no meu colo, né, de mais uma empresa aí, que a gente está indo montar a 8ª empresa, né, empresa grande, e aí eu falei com ele, eu falei assim, moço, deu certo o negócio? Ele falou assim, moço do céu, você tem que cair no colo do seu, né? Eu falei, você já reparou que as coisas acontecem muito pra mim? Ele falou assim, Vinícius, isso é prosperidade. Quem tem a mente próspera, atrai mais prosperidade. E é Deus intercedendo, que todas as vezes que eu peço Ele que interceda para dar certo ou para dar errado, é Ele guiando sempre nos melhores caminhos. É uma junção de tudo, né, Vinícius? É a questão da fé, é a questão de pensar em coisas positivas, e eu já disse isso aqui, vou voltar a repetir. Eu sempre leio um livro que chama O Segredo, e tem uma frase que destaca, assim, que eu sempre tenho isso comigo, que pensamentos materializam coisas. É aquilo que você mais pensa que acontece na sua vida. É isso aí. Né? Inclusive, para você ter uma casa muito boa, você pensa naquela casa, você pega aquilo consigo e você vai em busca para poder conquistar aquela casa. Mas é necessário que você tenha sonhos. E quem não sonha não leva a lugar nenhum, não chega a lugar nenhum. É necessário sonhar para que a pessoa conquiste lute, corra atrás e vá em busca deste sonho para poder conquistá-lo. Porque nessa vida, se a gente não sonhar, não tem graça nenhuma. Eu tenho um exemplo de um grande comunicador, que é o Silvio Santos. Ele fala que ele comprou uma televisão porque não teve oportunidade nas televisões na época. Então, já que eu não tenho oportunidade, eu vou comprar a minha televisão. Eu vou ter o meu canal de televisão. E ele lutou e conquistou. Eu acho que é isso. E você falando, eu lembrei, a manipulação minha foi desse jeito. Na época, eu tentei fazer parcerias com algumas farmácias de manipulação e simplesmente eles não fizeram questão nenhuma, e aí falaram, não, eu tenho esse aqui, se você quiser desse jeito, e bem. E tipo, o problema é seu. Eu falei assim, quer saber de uma? Eu vou montar uma. E fui lá e montei uma farmácia de manipulação justamente por causa disso, porque eu não tive oportunidades de fazer parcerias com as pessoas que eu achava interessante na época. E aí eu fui e tive essa atitude de fazer e de montar o negócio. Você falou de caixinhas de perguntas, é isso? Isso. Nas suas redes sociais? Você fala sobre empreendedorismo nas suas redes sociais? Isso, eu costumo falar bastante. Você quer deixar seu Instagram, pessoal aí? Sim, meu Instagram é Marcos, com U, _, Vinícius Neri. E aí, Patrick, na realidade eu sempre tive essa dúvida, O pessoal sempre me pediu muita ajuda, Depois que a gente começa a mostrar um determinado resultado, o pessoal me pede muita ajuda em relação a isso, O pessoal me ensina a ganhar dinheiro, todo lugar que eu chego me ensina a ganhar dinheiro, moço, tá crescendo rápido demais. E assim, eu tive até uma experiência, eu fui para Bahia, agora nesse ano, e chegou lá, eu estava conversando com um grande empresário do setor hoteleiro, de uma rede de hotéis, e a gente conversando sobre negócios. Ele virou para mim e falou assim, mas vem cá, você entende bastante, você sabe bastante, mas o que você tem feito com esse conhecimento seu? Você só tem usado a seu favor, montando seus negócios? Eu falei, Ele falou, moço, eu quero ver, eu que te desafio a você tirar pelo menos 30 minutos do seu tempo do dia para ajudar outras pessoas que querem entrar no ramo e querem ser empreendedores e às vezes querem ter resultados que nem você tem. E eu parei, pensei, e isso ficou me instigando o resto da viagem inteira. Eu falei assim, você quer saber de uma? Eu vou fazer isso. E tirei, e a partir daí de então, assim que eu cheguei de viagem, eu comecei a aparecer mais, me expor mais no Instagram, nas redes sociais, e ajudando pessoas, colocando caixinhas de perguntas, e me surpreendi, Patrick, com o tanto de pessoas que têm vontade de empreender ou que já estão começando a empreender e que têm dúvidas. Então, eu me coloco à disposição dessas pessoas, tanto na caixinha de pergunta quando eu coloco, as pessoas estão perguntando, ou então tanto no meu direct, porque tem pessoas que, às vezes não querem perguntar na caixinha de perguntas, são perguntas Você se coloca à disposição? Eu me coloco à disposição. Então, futuramente, vamos fazer o seguinte, o pessoal que está nos assistindo aí, está assistindo essa entrevista, está ouvindo essa entrevista, e gosta desse assunto, eu nunca fiz o programa ao vivo aqui. Num futuro breve, vamos fazer um programa ao vivo, que aí o pessoal pode ter a possibilidade de fazer as perguntas e você responder ao vivo numa oportunidade aí que a gente
que dê para você encaixar na sua agenda e que dê para a gente fazer aqui ao vivo também. Aí é uma possibilidade para as pessoas tirarem as dúvidas. Pode ser? Com certeza. Inclusive é uma coisa que o pessoal me pede bastante, é fazer live, né? Fazer um grupo de mentoria. Só que assim, né? Eu tento já dar assistência pelo menos em uma plataforma, né? Que é o Instagram. E para mim colocar, por exemplo, grupo de mentoria, ter o compromisso de fazer lives, por exemplo, semanais ou quinzenais, acaba que hoje, como eu estou em muitas empresas que eu estou implantando e que está saindo do papel, acaba que hoje minha agenda está um pouco puxada em relação a isso. Inclusive eu já falei sobre isso, gente, falando de papel, tem pessoas que têm negócios muito bons, que colocam no papel, mas simplesmente não tiram do papel. Então, um negócio, por mais bom que ele seja, se ele estiver no papel, ele não tem valor nenhum. Porque você não tem um negócio, você tem um papel. Então, eu te digo, a melhor hora para você montar o seu negócio é hoje, porque o ontem já passou. Então, procure colocar seu negócio em prática. Você que tem um sonho de ter um negócio, sei lá qual seja, se você é manicure, se você é cabeleireira, você já é empreendedora. Então, para a gente ter um sucesso, ou às vezes para mim estar onde eu tenho hoje, ter os resultados que eu tenho hoje, eu comecei pequeno. Então, para você que quer começar pequeno, para você, né, que precisa começar pequeno, não se acanhe. Comece, e se você precisar da minha ajuda, estarei à disposição para poder estar ajudando. Vou fazer o possível para poder a gente estar trazendo, né, tem pessoas que já trouxe, Vinícius, eu tenho 5 ideias de negócio. Eu falei assim, você vai trazer para mim, me falando um pouco sobre cada um, que eu vou te ajudar a escolher qual desses negócios que tende a ser mais voltado para você, e a gente vai fazer um plano de negócio que chama Business Plan, que é um plano de negócio. É lá que a gente vai saber se o negócio tende a ser viável ou não, se o negócio vai ter break-even, que é quando ele se paga, ou se o negócio vai ter um payback, que é quando você vai ter o retorno do investimento. E isso é importante, Vinícius, porque Brasília de Minas só tem a crescer, só tem a ganhar com tudo isso. E você falando sobre essas questões de ideias e tal, me veio uma imagem que eu vi nas redes sociais de um cara que ele montou ali um carrinho de cachorro-quente, e ele fez aquela coisa assim, bem organizadinha, bem bonitinha e tal, e ele tirando foto ali, sabe, a imagem é muito interessante, ele tirando foto da banquinha de cachorro-quente, e ele todo orgulhoso, sabe, e eu vejo que para a pessoa dar bem, ser uma pessoa de sucesso, ela tem que ser apaixonada por aquilo que ele tá oferecendo. Eu tenho certeza que cada vez que você abre a porta do seu supermercado, você abre a porta do supermercado com muita alegria, com satisfação, sabendo que você ali não é só abrir a porta para ganhar dinheiro, e sim oferecer qualidade, né? O orgulho de ter uma empresa é bom, mas de satisfazer quem está usufruindo dessa empresa também é muito legal, né? Com certeza, Patrick. Então, na realidade, você precisa, né, ser grato. Você precisa ter grato a Deus. Se você tem a oportunidade de ser manicure, seja grato, porque infelizmente tem pessoas que não teve nem essa oportunidade que você está tendo, né? Tem pessoas que não têm os braços para poder trabalhar como manicure. Então, a gratidão é o início para você estar sendo bem sucedido em qualquer negócio que você deseja iniciar. E para as pessoas também que têm uma visão maior de negócio e tudo, inclusive tem até um livro que eu indiquei recentemente, chama Mais Esperto que o Diabo. É um livro, né, por mais que o nome assim, seja um pouco estranho, mas é um livro que vai te dar uma visão assim, de mundo muito grande, sobre alienação, sobre a percepção de mundo. E eu acho que é isso que as pessoas, né, precisam de um choque de realidade para poder elas saberem e terem discernimento, né? E por mais pouco que você ganha, hoje não é o valor em si que você ganha que faz com que você adquira as coisas, é como você faz a gestão desse dinheiro que você ganha, né? Eu costumo até falar que a pessoa tem que fazer, independente de quanto que ele ganha, ele tem que usar o método 50-30-20, Patrick, que é o método 50-30-20 daquele dinheiro que você tem, 50% você precisa destinar para despesas fixas, né? Que é aluguel, água, luz, essas coisas. 30% é para despesas variáveis, né? Que é sapato, roupa, essas coisas. E 20% você vai destinar
para você estar guardando esses 20%, né, do seu salário, do seu valor que você ganha, ou você adquirir alguma coisa. Por exemplo, se você quer comprar um carro, você não pode destinar mais que 20% do salário que você ganha para poder pagar a prestação desse carro. Se você quer comprar uma casa, você não pode destinar mais que 20% do seu salário para poder estar pagando a prestação dessa casa, entendeu? Então, acho assim, as pessoas precisam tomar isso para a vida, porque eu conheço pessoas que ganham muito e não tem nada. E conheço pessoas que ganham pouco e tem uma vida estabilizada. Tem muita coisa, né? E tem muita coisa, entendeu? Não falta nada dentro de casa, tem um carro para andar, tem uma casa boa. Então, acho que o segredo não é nem tanto quanto você ganha, e sim o que você faz com a administração desse dinheiro. Mas se mesmo assim o negócio estiver muito apertado e não estiver dando, você estiver precisando de pagar algo a mais, você precisa procurar recursos e maneiras para você aumentar a sua renda. E hoje tem vários métodos que você pode aumentar a sua renda de dentro de sua casa. Então, né, vendas online, né, venda direta. A internet facilitou muita coisa também, né? Isso. Ajuda muito, né? Vinícius, eu estava até pensando outro dia, e eu saio muito assim para as roças, para a zona rural, e vejo o seguinte, a pessoa hoje que tem a coragem de trabalhar, ela não passa fome. Com certeza não, Patrick. Quem tem coragem, ela não passa fome, ela não passa necessidade. Eu digo por mim, que eu estou no comércio, hoje as pessoas querendo emprego tem muitas, mas as pessoas que querem trabalhar mesmo são poucas. A gente faz um recrutamento para um colaborador. Inclusive eu tenho empresa hoje que chama Nery Gestão de Negócios. Essa empresa ela faz um trabalho diferente que nenhuma outra empresa no Brasil de Minas região não faz, que a gente recruta um funcionário, a gente seleciona ele e a gente treina para depois passar para outra determinada empresa. Por exemplo, meus pais, eu tenho material de construção, eu estou precisando de um operador de caixa. Essa empresa minha, meus pais vão lá, contratam essa Nery Gestão de Negócios, a gente faz o recrutamento, a gente recebe, né, os currículos, a gente divulga a vaga. Sim. A gente faz com que a gente seleciona essa pessoa, treina essa pessoa para a pessoa começar como operador de caixa. Para não chegar no dia, hora que vai começar, a pessoa chega lá de braços cruzados, não sabe o que vai fazer e não tem ninguém lá na empresa para poder ensinar. Sim. Entendeu? Então a gente faz esse trabalho. Então, um treinamento ali para a pessoa, né? Então, para você que está desempregado, vou deixar aí já para você. Para você que está desempregado e quer realmente trabalhar, vai lá nas redes sociais, começa a seguir Nery Gestão de Negócios. É uma das empresas minhas que a gente vai estar começando a gente já está começando a divulgar vagas. Então, que legal. Então, a gente está começando a divulgar vagas de empresas, não só das empresas minhas, mas de todas as outras empresas da área local que precisam de funcionários. A gente tem um setor responsável por isso, né, de RH, que pessoal treinado, extremamente capacitado, para escolher uma pessoa para aquela função que aquela empresa precisa. Então, vai lá, começa a seguir e comece a mandar os currículos para a gente, que aí a gente vai passar a ver em qual empresa os seus requisitos tende a dar mais certo. Sim. Onde ela encaixa, né? Aonde ela encaixa. Porque cada pessoa tem um perfil. E esse perfil dessa pessoa, a gente vai direcionar para o perfil do empregado de acordo com o perfil que a empresa quer contratar. Então, tende a dar mais certo. Hoje, somando todas as suas empresas, você tem uma média de quantos colaboradores, quantos funcionários? Eu tenho exato, para ser sincero, uma média. Eu não sei te falar, eu tenho que olhar no RH, mas eu tenho mais de 60 funcionários hoje já. Que legal, isso aí é o empreendedorismo, é o resultado do jovem que saiu da roça e hoje oferece, né, todas essas oportunidades à população de Brasil de Minas. Eu digo Brasil de Minas porque as empresas estão aqui no município, né, e isso tende a gerar uma renda muito legal, muito boa no nosso município. E nós, brasil-menenses, só temos a ganhar. Nós falamos de futebol, falamos da sua história, falamos de
de empreendedorismo, de empresas, de negócios. Tem algo que a gente deixou de falar, que você quer frisar, que você quer falar? Porque podcast não tem pauta, a gente fica aqui, o assunto vai surgindo, a gente vai... Eu até tenho uma mania de interromper os meus entrevistados. Eu nem digo entrevistado, não é um bate-papo, não é uma entrevista, é um bate-papo, e talvez passe alguma coisa que você queria falar e acabe te interrompendo e você não falando. Tem algo que você queira falar aí, que eu te interrompi ou que eu te atrapalhei? Não, tá tranquilo. Eu acho que já deu para dar uma frisada bastante. Eu só queria falar para as pessoas que hoje, graças a Deus, né, com a idade que eu tenho, não cheguei nos 30 anos ainda, né? Nossa. Eu consegui já tá me sobressaindo, né, bem cedo, bem novo, mas queria deixar claro que foi oriundo desde lá do início, gente. Nada é por acaso. Quando eu fui para a roça de bicicleta plantar a minha primeira roça de milho, eu já tinha um propósito. Você já tinha uma visão lá na frente? Eu já tinha uma visão lá na frente. Você não olhava as dificuldades do sol quente, de ter que ir pedalando, aquilo ali não te fazia mal. Pelo contrário, você sabia que aquele sofrimento ia te dar um resultado bom lá na frente. É isso? É isso aí, Patrick. Eu já tinha esse propósito. Então, eu acho que para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, para você que não tem meta, para você que não sabe o que quer da vida, passe, repense, analise, porque ninguém tem resultados do dia para a noite. Então, é necessário que você faça um exame de consciência e veja o que realmente você quer para sua vida. Não tem problema você escolher uma vida medíocre e ter aquela vidinha. Tem gente que ganha, por exemplo, um salário mínimo e tá tudo bem. Acomoda. Tá tudo bem, entendeu? Não tem nada contra. É opção, às vezes, da pessoa, entendeu? Mas o ruim, Patrick, é aquelas pessoas que não fazem por onde e ficam desejando ter a vida dos outros. Uhum. Então, às vezes é isso que você citou lá atrás. Às vezes quem me vê hoje não sabe das dificuldades que eu tive, das lutas que eu tive que passar, e não sabe que o que eu tenho foi oriundo de plantar a roça de milho lá atrás, né? Que tudo teve um porquê, né? Infelizmente a maioria das pessoas, né, acham, né, ou felizmente por meus pais, né, graças a Deus ter uma condição melhor hoje, né, de condição de ter estudado todos os filhos, né, acho que a maioria das coisas que eu tenho foi herança, né? E assim, como que eu tenho herança se meus pais ainda são vivos, né? Então... E a questão desse pré-julgamento, de julgar mesmo, eu acho que geralmente a gente não pode colocar todo mundo não, mas a minoria das pessoas que julgam, ele deu certo na vida porque os pais já são ricos, então são essas pessoas que querem ter uma vida medíocre, que às vezes estão acomodados em não lutar por nada e ficar criticando quem realmente luta e quer conquistar. Eu acredito nisso. Eu acredito que seja a minoria, não é a maioria, não. É isso aí, Patrick. Então, assim, eu acho que para você que quer ser bem-sucedido, quer ser bem-sucedida, né? Coloque Deus em primeiro lugar, peça a Ele discernimento, peça a Ele que faça a vontade dEle, e você vai fazer a sua parte, porque a parte de Deus não falha. Agora a sua precisa exclusivamente de você. Ninguém vai fazer, se tem uma coisa que ninguém pode fazer por você, é a sua parte. Então, procure sempre correr atrás, procure sempre fazer por valer, procure sempre fazer com que as coisas aconteçam. As coisas não caem simplesmente do céu, do nada. Tudo tem um porquê. Então, às vezes, no lugar de ficar analisando a vida do outro, se comparando com a sua, você se comparando com o outro, busque o seu, vai atrás do seu, vai fazer o melhor que você pôde, para poder, aonde você chegar, você virar e falar assim, não, graças a Deus eu cheguei aqui, mas valeu a pena, porque eu dei o meu máximo.
Então, eu acho que é isso que é o sentido da vida. Procure saber para que você veio nessa terra e procure fazer com que você faça valer a pena de Deus ter te colocado aqui. Procure a sua missão e faça ela bem feita. Então, para você que está nos escutando, eu te falo, para de se vitimizar, né? Para de querer se procrastinar, para de querer fazer com que as coisas simplesmente aconteçam para você do nada. Então, eu até falei esses dias, Patrick, no story meu, que as pessoas simplesmente, já parou para pensar que todas as pessoas querem ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Então, as pessoas querem ter resultados, mas ninguém quer fazer por onde para ter esses resultados, né? Então, acho que assim, nas pessoas que realmente estiverem dispostas e realmente quiserem fazer com que as coisas aconteçam, que realmente queiram ir para o empreendedorismo, eu vou me colocar à disposição para poder estar ajudando vocês, a gente estar somando forças, né? Eu não sei de muita coisa não, mas o pouco que eu sei, eu posso estar ajudando e agregando para que você também conquiste, né? Que o mais importante do que a gente conquistar é ajudar pessoas também a conquistar o sucesso. E tudo que você sabe hoje é uma experiência que você teve com a vida. Foi vivendo as dificuldades, todas as barreiras foram ultrapassadas com muita determinação. Vinícius, eu quero agradecer muito, um bate-papo muito legal, muito interessante. E antes de finalizar, eu faço uma pergunta para todo mundo no final. E eu sempre que faço essa pergunta, é a mesma pergunta, porém tenho várias respostas diferentes. O que é a vida para você? Patrick, a vida para mim é trazer sentido na vida das pessoas. Eu acho que, como eu te disse, ninguém vem nesse mundo por acaso. E a gente precisa fazer com que faça valer a vida na mão das pessoas. E às vezes não é ser bem sucedido, né? Às vezes não é só dinheiro. Ser bem sucedido é você ser honrado aonde você chega, é você honrar com seu pai, é você honrar com sua mãe, é você honrar com os seus compromissos, que compromisso é feito para ser cumprido. E se você não for cumprir com o compromisso, não façam. Até porque não tem nada pior do que você criar expectativas nas pessoas. Então, é necessário isso. Então, a vida para mim é necessário que você tenha Deus em primeiro lugar, né? Que você tenha Deus, que Ele vai fazer a parte dele e que você vai fazer a sua parte. E no final todo mundo vai ficar Vai dar tudo certo, né, Vinícius? Vai dar tudo certo. Eu te chamei de Vinícius o tempo inteiro. Seu nome é Marcos Vinícius? Isso, meu nome é Marcos Vinícius Neri. Só que algumas pessoas me chamam de Marcos, outras pessoas me chamam de Vinícius, mas na região mesmo, a maioria das pessoas me chamam de Vinícius, conhecido como Vinícius Neri. Você treinou no Cruzeiro, você é cruzeirense? Sou cruzeirense. Mas foi consequência, né? Que eu cheguei a jogar no time do Vespasiano. E aí, consequentemente, eu fui contratado pro time do Cruzeiro. Que legal, bom demais. Gente, esse foi mais um podcast no oferecimento de Drogaria Barbosa e Conecta Celular. A gente se encontra em uma outra oportunidade e vamos marcar esse bate-papo ao vivo aqui com o Vinícius. Eu conheço como Vinícius, não vou falar Marcos não, é Vinícius. Num futuro bem breve aí, pra gente tirar dúvidas das pessoas. Beleza, Vinícius? Obrigado, beleza, mesmo. Patrick. E boa sorte lá com as suas empresas. Queria agradecer aí pela oportunidade e me colocar à disposição mais uma vez de todas as pessoas que estão vindo. E nós vamos, né, tá voltando aqui na próxima oportunidade para estar ajudando todos vocês aí. Beleza, pessoal? É isso aí. Gente, eu quero pedir, você que está nos assistindo, se inscreva no canal. É muito importante você se inscrever, dar um like, compartilhe esse link aqui para um familiar, para um amigo. Vamos crescer, porque o meu objetivo é esse, é levar Brasília de Minas ao mundo, viu? Muito obrigado, um abraço especial do Patrick Rodrigues e a gente se encontra em outra oportunidade. Valeu! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.